Oi pessoal, tudo bem com vocês? Você já assistiu o filme Mãos Talentosas? Eu vou contar para vocês hoje neste vídeo várias lições que eu tirei desse filme que são muito importantes para a nossa vida e que vão ajudar você também. Eu sou Eliane Correia e você está no Insights do Bem. E como vocês sabem, eu acabei de fazer o método CIS e o método CIS é um jogo de gente grande. E como todo jogo de gente grande, ele me dá algumas tarefas e essas tarefas estão aqui, ó, na minha agenda programada. E lá nessa agenda programada nós tivemos alguns vídeos, livros, cursos, como eu falei no vídeo anterior, que são muito importantes para virar a chave da sua vida, para trazer resultados que você nunca teve antes. E essas tarefas envolvem assistir filmes, ler livros, fazer algumas pontuações sobre quem você é, sobre algumas qualidades suas, sobre agradecimento, sobre gratidão. Envolve ler a Bíblia, envolve várias tarefas como um todo que vão te deixar mais próximo do seu sonho. E uma dessas tarefas que eu cumpri hoje foi assistir o filme Mãos Talentosas. E eu tirei inúmeras lições desse filme. Eu já havia lido o livro Sonhe Alto, que conta a história do Ben Carson, que é um doutor neurocirurgião, que inclusive recentemente ele se candidatou à presidência dos Estados Unidos. E hoje, assistindo esse filme, eu chorei diversas vezes, porque foram muitas e muitas lições que eu pude tirar desse filme, que eu quero passar para você. Se você não assistiu o filme, eu super recomendo, mesmo que você escute esses spoilers que eu vou dar para vocês hoje, mas quando a gente tem alguma coisa na mão, você vai assistir de uma forma diferente, você vai assistir com uma nova postura e vai apontar talvez mais coisas do que eu apontei só assistindo esse filme hoje. Quem era Ben Carson? Ele era filho de uma família desfeita. A sua mãe tinha tido 2 filhos. O seu pai tinha traído a sua mãe. Ela descobriu que ele tinha outra família. E ela ficou sozinha criando seus 2 filhos. Para complicar mais a história, eles eram negros num país em que muitas pessoas são racistas. E eles tinham dificuldades financeiras. Ou seja, Ben Carson tinha todas as condições para ser um fracassado na vida. Ele nasceu destinado a fracassar, como algumas pessoas falaram para ele, porque a crença limitante que se tinha naquela época era de que uma pessoa negra, filha de pais separados, ele não tinha condições de crescer na vida. Só que Ben tinha um bem valiosíssimo, e esse bem era a mãe dele. E é incrível, porque quando a gente tem filhos, a gente tem uma visão diferenciada. E tudo que a mãe dele falava, eu lembro que eu falo muito com meu filho, e isso é muito importante para que as coisas aconteçam na vida dos nossos filhos também. Então, se você é mãe ou pai, você vai ver o poder que as palavras têm quando a gente profetiza coisas boas a nossos filhos. E certa vez, Ben tirou a nota 0 na escola, na época era a letra F, e ele foi chamado da diretoria, a mãe foi chamada, e o diretor da escola falou um monte de coisa para ela, que ele bateu numa criança por conta disso, ele teve uma briga e o menino se machucou e ele foi praticamente expulso da escola. E quando ele chegou, saiu da sala da direção, a mãe muito triste, muito decepcionada, mas motivada a mudar a vida do seu filho, ela falou para ele: você é inteligente, você não está usando tudo que você tem de sua capacidade, mas você pode muito mais. Se alguém pode, você também pode. Se alguém pode fazer, você pode fazer muito melhor. Então, o poder que as palavras têm de você dizer para os seus filhos que eles têm capacidade, que eles são inteligentes, que eles podem, vai levar isso aí para altos resultados. E Ben dizia para a mãe dele: mas eu não tenho cérebro, eu não consigo usar a minha imaginação. E aí ela falou para ele assim: tente pensar num rato azul. E aí ele olhava e disse: mamãe, eu não consigo pensar num rato azul. E depois de um tempo ele foi à igreja e ele teve uma visão desse rato azul. E ele chegou em casa motivado, empolgado e falou: mamãe, eu consegui visualizar o rato azul e eu vou ser neurocirurgião, eu vou ser um médico, igual aquela história que o pastor contou lá na minha igreja. E então ela começou a motivá-la. Eles eram cristãos, eles eram adventistas do 7º dia. Então Ben Carson começou a ter o apoio da sua mãe. Só que sua mãe também era uma pessoa não letrada. Ela só tinha estudado até a 3ª série, mas ela não sabia ler. E ela era empregada doméstica na casa das pessoas para poder sustentar os seus filhos. E mesmo assim, ela nos dá um outro exemplo de economia. Ela tinha uma casa que ela ganhou da separação com o esposo e ela tinha alugado essa casa. E todo o dinheiro que ela recebia do aluguel dessa casa, ela guardava num pote na cozinha para que ela pudesse realizar o grande sonho dela. E nessa casa que ela foi trabalhar era a casa de um professor. E ela olhou uma grande biblioteca que aquele professor tinha.
e ficou encantada com os livros, com tudo aquilo que ela estava vendo. E ela perguntou para aquele professor: você já leu todos esses livros que estão aqui? E ele falou: praticamente todos os livros. E assim que ela chegou em casa, ela encontrou seus 2 filhos diante da televisão, assistindo um programa banal. E ela olhou para eles e falou assim: a partir de hoje, vocês vão largar a televisão e vão assistir somente 2 programas que vocês vão escolher por semana. E vocês vão passar a ler 2 livros por semana e eu quero um resumo escrito dos livros no final da semana. E eles ficaram: ah, mãe, a gente não quer parar de assistir televisão, só 2 programas por semana, ler 2 livros por semana, eu não vou conseguir, eu não quero, eu não consigo. Falou assim para eles: vocês vão fazer, vocês vão à biblioteca pública, vão pegar um livro e vão começar a fazer isso, vocês vão começar a ler. Vocês vão parar, vão sair de frente da televisão para estar na televisão. Vocês vão aparecer na TV, mas se vocês querem aparecer na TV, vocês precisam começar a ler agora e parar de assistir televisão. Então isso é uma outra dica muito boa, que nós já falamos inclusive aqui em alguns vídeos, sobre você não assistir tanta televisão com tantos assuntos banais. Eles começaram a ler mesmo contra a vontade deles. E ela falou para eles: vocês vão começar a ler. E eles começaram a estudar mesmo sem querer. Só que é muito interessante que quando você começa a ler, começa um hábito como esse, as coisas começam a surgir. Eles começaram a estudar sobre tudo, sobre arte, sobre rochas. E eles começaram a se destacar na escola, começaram a crescer na vida. E, inclusive, num dos dias que ela estava na casa desse patrão novo dela, ele chegou para ela e falou assim: nossa, o chão da cozinha. Aí ela fez: o que que tem no chão da cozinha? Ele disse: está brilhando. E ela falou assim: eu limpei o chão da cozinha. E ela disse: mas ele ficou, mas está incrível o chão. Ela disse: a gente faz o melhor que a gente pode fazer. Ou seja, ela mesmo limpando o chão da cozinha, ela estava dando o seu melhor. Não importava qual era a profissão que ela tinha, não importava o que ela fazia para viver. Se você sabe fazer alguma coisa, dê o melhor que você pode. Se você hoje limpa a casa, se você hoje limpa o chão, faça o melhor, dê o seu melhor. Você vai crescer, você vai ter bons patrões, você vai ter pessoas que vão pensar em você quando precisarem de alguém na sua empresa para trabalhar. Vai ter pessoas que confiam em você porque você deu o seu melhor. Não importa qual é a profissão que você faz hoje, ela não quer dizer que vai ser a que você terá daqui a 5, 10 anos. O seu passado não define o seu futuro, mas as ações que você toma hoje no seu presente podem ser cruciais para transformar o seu futuro. Durante esse percurso, ela percebeu também que seu filho tinha dificuldades para enxergar. E aí ela comprou um óculos com dinheiro que ela estava guardando. O que isso me diz? O que isso me ensina? Que às vezes existem algumas limitações ao nosso redor que podem ser sanadas. O que está te impedindo de fazer o que você deseja? Quais são os seus problemas hoje que você pode curar, que você pode cuidar para te deixarem mais próximo dos seus objetivos? E a mãe de Ben Carson, ela começou a aprender a ler, inclusive, com aquele médico. A mãe de Ben, inclusive, em um momento procurou ajuda, porque ela percebeu que estava com problemas psiquiátricos e ela não teve vergonha de chegar no hospital psiquiátrico e contar o que estava acontecendo com ela. E ela falou assim para eles: olha, eu vou passar uns dias internado, porque o hospital deu uma cortesia para que ela ficasse lá sendo tratada. E ela disse para os seus filhos: vão ficar com uma irmã da igreja enquanto eu vou ficar um tempo fora. Mas enquanto eu estiver fora, eu quero que ao voltar, vocês tenham decorado a tabuada. Eu quero saber tudo de cor. Vocês vão conseguir. E eles dois falavam assim: a gente não vai conseguir. Ela disse: vai, porque se eu consigo, você também pode. Então vocês podem, vocês vão conseguir. E o Ben Carson, nesse dia, ele começou a estudar a tabuada com seu irmão. Estudaram, e ele começou a tirar boas notas na escola. Aquele menino que sofria bullying por ser o pior aluno da sala, recebeu nota A. E ele foi aclamado na escola, ele foi elogiado pelos seus professores porque tinha feito uma boa prova naquele momento. Mas o que acontece? Nem tudo na vida são flores. Em algum momento da vida, ele também sofreu muito bullying, ele sofreu muitas dificuldades na escola. E uma delas a gente viu no momento da formatura dele no 8º ano. Ele estava lá sendo homenageado por ter tido as melhores notas da escola, por ser o melhor aluno da sala. E uma professora branca se levantou e disse assim: como é que ele faz sendo negro, não tendo pai, e vocês não conseguem fazer? Não há desculpa para que vocês não consigam. E a mãe de Ben se sentiu chateada com aquilo que ela falou, porque era muito racismo, era muito preconceito, e ela saiu de casa e disse: eu não vou deixar que isso afete os meus filhos. E pegou eles dois e disse: a gente vai morar naquela casa dos sonhos, aquela casa que ele tinha como meta, que ela passava pela casa e olhava, e ela juntou o dinheirinho dela, tudo que ela podia juntar, e ela comprou aquela casa e falou: a gente vai voltar para uma outra cidade, lá a gente vai mudar de vida, os professores que vocês merecem, lá vocês vão ter o apoio que precisam para poder ser aquilo que vocês quiserem ser. Só que quando eles chegaram na escola nova,
ele se envolveu com pessoas que não eram boas. Ele teve amizades que só faziam bullying, ele sofreu bullying, depois ele se tornou uma das pessoas que estava fazendo bullying. Mas naquele momento em que, ele tomou a decisão errada e ele quase esfaqueou um amigo na escola, ele chegou em casa e ele recorreu à única pessoa que podia ajudá-lo, que era Deus. E ele olhou para Deus e disse: Deus, acalma o meu coração, tira a raiva que tem dentro do meu coração. Muitas vezes a gente sofre e não cresce na vida porque a gente acumula dores que nos levam para mais longe dos nossos objetivos. Eu falei ontem que o não perdão é a causa de todas as nossas dificuldades, é a causa de todos os problemas que a gente enfrenta na nossa vida. Muitas vezes a gente não quer perdoar, a gente sofreu, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: se você não levar essa dor para você, se você não perceber que a dor é sua, se você perceber que a dor não é sua, que a dor é do outro, você não precisaria nem perdoar, porque você vai entender que o outro não vai te machucar, o outro não vai te ofender. Mas se em algum momento alguém fez algo de ruim para você e você precisa realmente perdoá-lo para receber o perdão de Deus, assim como a Bíblia fala no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Lembre-se, o perdão não tira a disciplina. O perdão não quer dizer que porque você perdoou alguém, você vai ter que passar a mão na cabeça e tirar as consequências daqueles erros que ela cometeu com você. Então, busque perdoar as pessoas que te magoaram, busque perdoar as pessoas que te fizeram mal. Tire a raiva do seu coração, porque isso vai te deixar mais próximo de Deus e mais próximo daqueles seus sonhos que você tanto almeja. E nesse momento em que Ben tinha se envolvido com pessoas ruins, com amigos ruins na escola, a mãe não desistiu dele. Em alguns momentos eles tiveram confrontos, eles tiveram dificuldades, eles passaram por muitas crises na família, mas a mãe deles não desistiu deles. Então, Ben, ao pedir a Deus para tirar a raiva do seu coração, ele conseguiu seguir em frente e mudar a sua vida. Não deixe a raiva dominar você. Então, depois que Ben saiu do ensino médio, ele foi para a faculdade, e na faculdade ele também enfrentou outras dificuldades. E ele encontrou uma pessoa que relacionou-se com ela, a sua namorada, e depois futuramente a sua esposa, que era assim como a sua mãe. Você precisa se juntar a pessoas que são melhores do que você. E naquele momento ela chamou ele à razão, quando ele falou assim: eu não consigo, eu já tentei várias coisas, mas eu não consigo passar na matéria, eu não lembro agora se vou chutar aqui uma geometria. Eu não sei nada de geometria. E ela perguntou assim para ele: em que você é bom? E ele falou: eu sou bom em ler. Então ela disse: então faça o que você sabe. Já que você é bom em ler, vamos ler, você vai estudar. E ele começou a estudar e ele tinha um livro na cabeça. E ele, quando estava precisando passar na prova, ele se lembrava das palavras da mãe dele dizendo assim para ele: o livro está dentro de você, você tem tudo aqui na sua cabeça, o seu cérebro, ele vai te deixar aonde você deseja. Nosso cérebro, ele tem uma capacidade imensa de se reconstruir, tem uma capacidade imensa de armazenar coisas e de nos deixar mais próximos dos nossos sonhos. A gente precisa usar mais os dons que Deus nos deu, usar mais toda essa energia que nós possuímos, que só basta ser exercitada. Quantos livros você tem lido? Que livros você tem lido que estão te deixando mais próximo do seu sonho? Já largou a televisão? Já pegou um livro? Quantos livros você já leu nesse ano? Nós já estamos no mês de março de 2020. Quantos livros você já leu até aqui? E eu gostaria de dizer para você que existe uma possibilidade infinita de aprendizado. E alguma coisa você sabe fazer. Então, se aperfeiçoe naquilo em que você já é bom. Uma outra coisa que nós temos como características do Ben Carson é que ele era confiante. Ele acreditava no potencial dele. E essa crença de capacidade foi colocada no cérebro dele pela mãe dele. Quando ela dizia para ele: você pode, você é inteligente. Se alguém pode, você pode fazer melhor. Quando ele foi se inscrever para trabalhar no Hospital John Hopkins, que era especialista em neurocirurgia infantil, e ele queria ser um neurocirurgião infantil, o médico que o atendeu falou assim para ele: nós só temos 2 vagas e eu tenho 125 pessoas interessadas nessas 2 vagas. Por que você acha que você pode? E ele disse: eu acredito, meu cérebro é capaz de fazer. Se você tem um sonho, confie, acredite que você pode tudo aquilo que você achar que pode. E ele falou para aquele médico que estava entrevistando ele: eu confio em Deus. Muitos médicos não confiam em Deus, mas eu acredito num Deus que pode todas as coisas. Eu acredito em milagres. Se você acredita no seu Deus, faça acontecer na sua vida também. Porque não basta somente ter fé, é preciso agir em direção à sua fé. E com Ben Carson não foi diferente. Em algum momento da vida ele passou por muitas dificuldades também depois de casado. Ele tinha uma esposa que era apoiadora, que cuidava dele, e ela ficou grávida de gêmeos. E durante, acho que por 5 meses de gravidez, mais ou menos, ela perdeu os filhos bebês. E Ben Carson ficou triste, mas ele não deixou de confiar em Deus. E logo em seguida, ele foi chamado para
fazer a cirurgia de separação dos gêmeos siameses que estavam ligados pelo cérebro, pela cabeça. E Ben foi o pioneiro dessa cirurgia e ele realizou uma grande cirurgia. Mas para chegar lá, ele precisou estudar. O que aconteceu? Ele não parava de estudar. E essa é uma outra lição que nós podemos tirar desse filme. Se você já fez faculdade, já fez MBA, já fez graduação, você acha que pode parar? Não. Atualize-se. Busque sempre conhecimento. Não pare. Porque se você para, você fracassa. Não deixe que as coisas fiquem obsoletas na sua vida. Ah, eu já sei de tudo. Ninguém sabe tudo. Sempre tem algo a aprender. Então, Ben, ele se incentivou os estudos. Ele continuou estudando, mesmo após formado, mesmo após médico. E ele descobriu como fazer parar o coração das crianças, para poder o sangue não circular enquanto ele estava fazendo a cirurgia e eles não terem hemorragia e morrerem na sala de cirurgia, porque ninguém havia conseguido até aquele momento fazer uma separação com sucesso. E Ben preparou tudo, preparou a sua equipe. E daí nós tivemos uma outra lição. Ele tinha uma equipe com 50 pessoas que precisariam estar ligadas e interligadas e conectadas para trabalhar naquele momento, naquela cirurgia de 22 horas. E ele treinou, ele fez planejamento, ele confiou em Deus. Ele orou, mas ele também planejou. Não apenas ore. Faça alguma coisa, planeje os seus sonhos, planeje a sua vida, coloque os planos no papel e trace metas e objetivos claros e definidos, passo a passo, para que você alcance o seu resultado esperado. E a sua mãe, mais uma vez, já encontrou com ele antes dele fazer essa cirurgia e ela falou para ele, mesmo que você falhe, não deixe de tentar. Salvar a vida dessas duas crianças não vai substituir os seus filhos que você perdeu, mas você vai poder ajudar uma família, você vai poder ajudar o próximo e vai fazer mais um lar feliz. E Ben foi atrás, ele conseguiu realizar esse sonho. Então, ore, planeje, mas haja. Não somente deixe as coisas no papel, comece a agir em direção ao seu sonho. Você quer passar no vestibular? Estude, ore. Você só vai lembrar daquilo que você estudou. Não adianta você orar e dizer, Senhor, eu quero passar no vestibular. Mas você precisa dizer, Senhor, eu estudei. Eu passei todo o tempo que eu podia estudando. O resultado vai ser eu passar no vestibular e vencer a concorrência. Só me dá uma vaga. Eu só preciso de uma vaga. Então, se você aprendeu alguma coisa com este vídeo, se ele foi útil para você, se agregou algum valor, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Quais são os insights que você tirou de um filme como esse? Que coisa você está aplicando na sua vida e você vai poder aplicar a partir de hoje? Comenta aqui nesse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Assista os outros vídeos, você possa ter mais conteúdo, aprender cada vez mais. Não pare de aprender. E eu te agradeço muito por você estar aqui hoje, porque se você chegou até o final desse vídeo, é porque você tem um sonho, você tem metas e você está correndo atrás das suas metas, dos seus objetivos. Você não é um desistente. Você chegou até aqui nesse vídeo, porque esse vídeo é útil para você. Não importa se o vídeo tem 5 minutos ou se ele tem 50 minutos. Se você está focado em aprender, você não vai se ligar na quantidade, no tamanho de um vídeo, mas sim na qualidade do que ele pode trazer para você. Então, se esse vídeo foi útil para você, se agregou algum valor, se inscreve aqui no canal e siga-nos nos Insights do Bem, inclusive no Instagram. Um beijo grande para vocês e um dia incrível, cheio de metas e realizações na vida de cada um de vocês.